O Rodolfo Bussig. Eu quero tecer algum comentário a respeito da luta do servo de Deus, Esdras, pelo conserto de pecado do seu povo e desejando como consequência um despertamento espiritual, um verdadeiro avivamento. Esdras, esse livro é muito interessante na Bíblia. A gente focaliza heróis que tinham poder, como Davi, como rei, alguns outros reis que tinham autoridade, o próprio Neemias, que recebeu a autoridade de ser governador da Judéia para poder fazer a obra de Deus. Mas o Esdras, quando foi para lá, para a Judéia, não tinha essa autoridade. Ele teve uma autoridade delegada pelo rei, mas ele não era uma autoridade reconhecida. Ele era sacerdote, mas não era o sumo sacerdote. Ele era um escriba, mas a autoridade do escriba tinha que ser reconhecida pelos outros. No entanto, ele não se fez de rogado, se lançou em terra, orou, jejuou, buscou o Senhor, clamou pela misericórdia de Deus até que Deus enviasse o seu socorro e fizesse maravilhas acontecerem. No capítulo 10 do livro que leva o seu nome, é bom a gente entender que esse livro provavelmente foi escrito por ele, mas tem uma boa parte de história anterior que não foi vivenciada por ele. É a história do cumprimento da profecia de Deus sobre a volta do cativeiro. Deus tinha dito, inclusive claramente pelo profeta Jeremias, que o seu povo iria para o cativeiro por causa dos seus pecados, mas que voltaria do cativeiro por causa da misericórdia de Deus. Foram para o cativeiro por causa do pecado, voltaram do cativeiro por causa da misericórdia de Deus. Essa história vai se repetir na nossa caminhada. Nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado aqui na terra, mas onde abundar o pecado, a graça vai superabundar. Deus nos promete isto. Nós vamos ver pela misericórdia de Deus maravilhas onde o pecado tinha dominado antes. É tão bom a gente ver isso. Uma pessoa que viveu em pecado hoje é uma bênção nas mãos do Senhor. Misericórdia de Deus. É bom a gente testemunhar das misericórdias de Deus que não tem fim. Elas se renovam a cada dia. Portanto, a volta do cativeiro foi algo totalmente sobrenatural, de iniciativa de Deus. Tocou o coração do Ciro. Claro que Deus usou o Daniel, o testemunho do Daniel, para impressionar o rei Ciro. Mas quando o Ciro assumiu o reinado, foi tocado pelo Senhor, ele emitiu um decreto permitindo a todos os judeus que quisessem, que voltassem para a Judéia, fossem libertos do cativeiro e voltassem para a Judéia com incentivos governamentais. O rei daria ajuda para todos que quisessem voltar. E ao voltar, eles teriam, entre outras missões, a de reconstruir o templo e oferecer culto a Deus e orações pelo rei e pelo reino. Para nós isso é tremendo. O que Deus quer de nós para o Brasil e as autoridades do Brasil precisam de nós, não é para a gente defendê-los em público, não é para a gente votar neles, não é para a gente
querer pedir ajuda a eles, é para a gente orar por eles. Os governantes, em especial um presidente da República, precisa de um povo que ore incessantemente por ele, para que ele consiga fazer um bom governo com justiça. Um governante precisa das orações do povo de Deus. E o rei Ciro da Pérsia entendeu, apesar de ele ser o grande do mundo, ele precisava se manter. Ele precisava de trazer progresso, ele precisava de avançar, e para isso ele precisava da bênção de Deus e que houvesse um povo orando a Deus por ele. O rei Ciro entendeu isso e mandou um decreto para os judeus voltarem, reconstruir o templo em Jerusalém para orarem a Deus pelo rei. Os judeus não entenderam muito bem isso não, e quando voltaram, se afastaram daquele propósito, se desviaram dos caminhos de Deus, se misturaram em casamentos mistos, e isso ficou muito ruim. Eles não tinham a pureza necessária para oferecerem a Deus sacrifícios agradáveis e não estavam mais agradando a Deus. Eles estavam com muitos pecados e a situação piorando. Deus moveu o coração do Esdras para ir e ele buscou refúgio e apoio em pessoas que tivessem um coração sincero, que pudessem ajudá-lo também nesta tarefa. E ele convidou pessoas, Deus tocou o coração e trouxe um grupo talvez de 5.000 pessoas que voltassem com ele. Ele queria fazer uma reforma religiosa. Então, quando ele chegou, ele não sabia bem por onde começar. E ele se pôs no capítulo 9 a orar, jejuar e orar, quando a notícia chegou de que a vida espiritual daquele povo estava andando para trás, que cada um se afastava de Deus e a raça ia se misturando pelos casamentos com adoradores de deuses pagãos. Aquilo tocou o coração do Esdras, ele se quebrantou, se derramou diante de Deus, resolveu orar, chorar e jejuar, até que Deus movesse o seu braço e socorresse o povo. E foi o que aconteceu. Então eu quero ler aqui no capítulo 10, entre as consequências do que aconteceu, o que Deus fez com o Esdras. Ele chorando diante de Deus, ali no templo, pessoas se levantaram e disseram: Esdras, seja o nosso líder, você vá à frente, essa coisa de sua incumbência, o versículo 4, nós seremos contigo, sê forte e age. Então ele se levantou, ajuramentou os principais sacerdotes, levitas, e fez com que eles prometessem que obedeceriam à lei de Deus. O Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, sacerdote, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque ele pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Ele chorava. Deus fez as coisas acontecerem. Ele teve apoio para convocar o povo, convocou uma grande assembleia. Ele não era governador, não era sumo sacerdote, mas ele convocou aqueles que tremessem diante de Deus para virem com ele, se reunirem em uma grande assembleia e reconheceram que haviam pecado contra Deus. Fizeram confissão dos pecados e o Esdras exortou a se consertarem. A confissão é uma parte, mas tem um conserto também, a restituição. Se você lesou alguém, não basta confessar que lesou, você tem que se propor a repor aquilo que você lesou àquela pessoa. Ou seja, consertar o pecado, não é só confessar. Hoje, crentes não querem fazer nenhuma coisa nem outra. Estão querendo simplesmente pedir perdão. Senhor, pequei muito, então me perdoa tudo, Senhor. Não é assim. Você tem que se arrepender do que fez e confessar o que fez.
assumir as consequências do que fez. Se você roubou, você se propõe a repor. Mesmo não tendo, diga que quando tiver, você vai repor aquilo que você roubou, que você lesou, o prejuízo que você causou. Isto é o processo completo de tratamento do pecado. Então, não basta pedir perdão, você tem que reconhecer, confessar o erro e se propor a corrigir o que for. O Esdras chamou o povo para fazer confissão. O principal pecado era o casamento com pessoas estranhas, que era proibido pela lei. Ele fez com que as pessoas reconhecessem, confessassem, e agora a parte mais dura. E agora, o que fazer? E a orientação foi muito clara. Despeçam essas mulheres. Mas já são casados, têm até filhos, despeçam as mulheres. A maioria dos que cometeram esse pecado tinham se divorciado, o profeta Malaquias fala muito nisso, das suas esposas judias para casar com a mais novinha, mais interessante, mais sensual de outro povo. Ou eles tinham até duas mulheres, mantinham a mulher atual e arranjavam mais uma mulher. Deus condenou isso, o Esdras diz que isso era inaceitável aos olhos de Deus e que despedissem as mulheres extras, as outras mulheres, e isso doeu muito. Muita gente não quis, se revoltou, mas o povo apoiou Esdras e decidiram, no versículo 14, que os príncipes fossem continuar a aplicar aquelas decisões tomadas ali. Mas como não era uma coisa para fazer assim de público, tinha que ser caso a caso a orientação específica, para que não houvesse pecado e, por causa do pecado, a ira de Deus não viesse sobre o povo. Isso para nós é um exemplo tremendo, e foram feitos, todos aqueles processos foram feitos e as pessoas identificadas nome por nome. Meu irmão, você está com uma mulher aí que você tem que despachar essa mulher, não é do povo de Deus, não é sua esposa, você despache. Era uma concubina, uma segunda mulher. Ah, mas não, eu não quero. Olha, meu irmão, não tem jeito de você ser do povo de Deus assim, não. Desse jeito não pode. Então, foram caso a caso. Não adianta a gente pregar duro, né, de púlpito. A igreja tem que ser acompanhada. Todos os crentes têm que ser acompanhados por um líder. Tem que haver em cada cristão um líder que vai aplicar a disciplina, que vai exortar, que vai orientar, e cada caso é um caso. O que não pode é o pecado ficar vivo no meio da igreja, escondido, trazendo maldição sobre a igreja toda. No nosso meio há muitos pecados desse jeito. Pessoas que vivem adultério, pornografia, um adultério virtual na internet, pessoas que não confessaram seus pecados, que estão ali no meio do povo de Deus como se fosse tudo bem. Esses pecados atraem a ira de Deus sobre o povo todo. E o Esdras se levantou. Tem que haver conserto um a um, caso a caso, para que a maldição de Deus não venha sobre o povo todo. Vamos procurar entender este princípio. A igreja não é um montão de gente acumulada, ajuntada, não é um ajuntamento anônimo. A igreja é um corpo edificado em que cada pessoa é identificada, tem uma liderança e a vida dela é acompanhada. A igreja tem que ser assim. Cada cristão tem que ser acompanhado e, se estiver vivendo em pecado, o líder dele, representando toda a autoridade de Deus, vai aplicar a orientação de Deus da melhor maneira, tentando salvar aquela vida e evitar a condenação do pecado sobre a igreja toda. As igrejas têm que caminhar nessa direção. Cada crente tem que estar debaixo de autoridade. A liderança tem que ter ação sobre cada pessoa, não pelo mandonismo, autoritarismo, dizendo o que vão fazer, mas cada caso tem que ser resolvido.
Cada situação de cada crente tem que ser encarada e levada a Deus para buscarmos uma solução. O que não pode acontecer é um irmão com a vida toda errada no meio da igreja, como se não tivesse acontecido nada, trazendo maldição sobre a igreja toda. Você entende isso? Então comece a pensar nas pessoas que você conhece, com quem tem responsabilidade diante de Deus e no que você precisa fazer, para não continuar mais sendo conivente com o pecado e você igualmente debaixo da ira de Deus sobre a igreja toda. Comece a pensar nisso, no estrago que o pecado faz se for tolerado no meio do povo de Deus.